Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, o programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro que você pode participar do programa, sugira um tema ou um entrevistado. Envie sua mensagem pelo WhatsApp, o número é muito fácil, é muito simples. Anote aí, 11 98158 7431. Anotado? Eu aguardo a sua mensagem. Bem, hoje no programa nós vamos falar de contas públicas. Qual é a verdadeira situação de estados e municípios? Eu também vou falar do primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas, que vai acontecer em São Paulo na próxima semana. Para falar destes assuntos, eu recebo o advogado tributarista e ex-deputado estadual, Ulisses Salles. Seja bem-vindo ao programa, obrigado pela presença. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço o convite da TV Câmara e do Espaço Livre para conversar com os nossos telespectadores. Ulisses, as contas públicas são o resultado de uma gestão orçamentária de um órgão, de um município, de um estado ou mesmo de um país. É o resultado do que se arrecada menos o que se gasta, como funciona numa residência? A diferença entre contas públicas e contas privadas é só o termo, porque na realidade de fato é isso. O poder público, seja ele o município, o estado ou o governo federal, ele tem um orçamento, que é a arrecadação. E dentro desse orçamento ele também prevê os gastos que ele faz. E o que a gente tem hoje na realidade nas contas públicas brasileiras é um descompasso disso. Gasta-se mais do que arrecada. Você na sua casa sabe que se você gastar mais do que você arrecadar, ou você entra no cheque especial, você precisa pedir dinheiro emprestado. Com o governo é da mesma forma. E isso acarreta o pagamento de juros através dos governos. Mas o conceito simples de contas públicas é exatamente esse: a arrecadação e gasto do poder público. E qual é a razão para o gestor público não conseguir controlar as finanças e gastar apenas o que se deve? Bom, uma das razões é que as responsabilidades dentro da federação, elas nem sempre são partilhadas da melhor forma possível. Para você ter uma ideia, de tudo que se arrecada no Brasil em termos de impostos, 57% fica com o governo federal, 25% fica com os governos estaduais e 18% fica com as prefeituras. Mas o ensino básico, o ensino fundamental, responsabilidade das prefeituras. O primeiro atendimento que a pessoa recebe num posto de saúde, responsabilidade das prefeituras. Então, quer dizer, a responsabilidade maior em muitos serviços fica com o município, que em contrapartida está com a menor parte de todo o bolo arrecadado. Além disso, existe um descontrole. Por isso a importância, que a gente vai falar logo após do Congresso Internacional de Contas Públicas, é de fato se qualificar esse servidor público, para que ele saiba planejar da maneira correta, executar o que foi planejado, porque no Brasil isso é coisa diferente. Planeja-se um negócio, executa-se outro, isso é fato. Planejar da maneira correta, executar da maneira correta e controlar, ou seja, saber exatamente se o que foi planejado está sendo executado. Agora, diante desse cenário, qual é o panorama atual? As contas não fecham, principalmente nos municípios. União e estados, elas conseguem controlar melhor a situação financeira? As contas fecham ou não? Isso a gente está vendo na prática. Você vê agora, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais estão com dificuldade de pagar tanto folha de pagamento quanto os inativos, né, que são os aposentados. Nos municípios, a situação é que os municípios eles não têm, a imprensa talvez não fique tão em cima, né, para noticiar, mas muitos municípios estão com o mesmo problema e o governo federal. O que acontece? Até por conta de um descontrole e da tal crise política e econômica que a gente vive no Brasil a partir do fim de 2014, os tributos, os impostos de uma maneira geral diminuíram. Houve uma diminuição na sua arrecadação. Então o município arrecada menos, o estado arrecada menos, a União arrecada menos. Só que como não houve um planejamento em cima dessa arrecadação menor, o que você tem na prática é o seguinte: arrecadou-se menos, continuou gastando a mesma coisa. Então, é o que eu falei, o Rio de Janeiro, essa semana aqui, pagou-se os inativos, o salário dos inativos de março
e mesmo assim só quem ganhava até R$ 2.000. Quem ganhava acima disso ficou sem receber. Para a economia, de uma maneira geral, isso é péssimo, porque se você não tem o seu recebimento, você não gasta. A farmácia, o supermercado, o salão de beleza também não está recebendo. Então isso causa um travamento na economia. Perfeito. Você mencionou há pouco a formação dos gestores públicos no que tange contas públicas e administração financeira. Falta uma formação especializada, na sua opinião? Falta, porque isso é outro ponto muito comum. O que se exige em concurso público para a pessoa ser aprovada para trabalhar no setor público... Ensino superior. Ensino superior, mas mesmo na prova, a pessoa se aplica muito estudando para aquela prova de concurso público. Depois que ele passa no concurso público, nada daquilo que foi exigido na prova existe na prática. Então, esse formato também de concurso público é algo que talvez precise mudar. E é muito comum, você tem na magistratura, no Ministério Público, em diversos órgãos, você tem a escola própria deles. Então, quer dizer, a pessoa foi aprovada no concurso público, vai trabalhar no Ministério Público ou na magistratura, tem que passar pela escola deles, lá interna, para aprender na prática como é que funciona aquele determinado órgão. A nossa ideia é que isso seja mais generalizado, porque esses gestores públicos, como o próprio nome diz, eles gerem o nosso recurso, gerem tudo que a gente arrecada, tudo que a gente paga de imposto. Isso não é pouco. Os últimos levantamentos do Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias dá conta que 37% de tudo que é arrecadado no Brasil vira imposto. Isso é uma montanha de dinheiro gigantesca. Então a gente precisa qualificar melhor esse servidor, esse gestor público, para que ele planeje e execute melhor o orçamento. Agora, Ulisses, tem algum, claro, você deu esses bons exemplos dos municípios, inclusive explicou de maneira muito didática, mas acho importante que o público de casa também saiba. Existem alguns exemplos de municípios que um exemplo que poderia ser replicado para outros municípios? Um exemplo de gestão financeira. Sim, existem diversos municípios e é um dado interessante que nem sempre esses municípios estão em grandes centros habitados, como não necessariamente não são capitais. Exatamente. Às vezes você tem exemplos pontuais no interior do Ceará, vamos supor, que para nós aqui de São Paulo, às vezes a gente imagina que é um caso isolado, porque é o sertão nordestino e tal. Não, mas você tem bons exemplos de administração. O Estado de São Paulo, principalmente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, criou o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Através desse índice, classifica-se os municípios pela gestão, pela qualidade da gestão dos recursos públicos. Então você tem diversos, eu vou citar um aqui, que foi um dos primeiros colocados na divulgação do índice de 2015, que é a cidade de Santos, que tem uma qualidade nos seus gastos públicos muito grandes. Mas, enfim, existem diversos outros municípios que a gente pode apontar. Eu quero destacar um negócio interessante, também adiantando novamente, né, o assunto do Congresso Internacional de Contas Públicas. Sim, vamos falar bastante do Congresso após o intervalo, mas, por favor, complete. No Congresso será lançado a Rede Nacional de Indicadores Públicos. O que é isso? Através desse índice, nós vamos poder qualificar os municípios diante de um mesmo parâmetro. Ou seja, todos os municípios do Brasil vão ser avaliados por um índice que seja comum. Então, você vai poder pegar uma cidade do interior de São Paulo... Ainda que as realidades sejam muito distintas, né? Exato. As realidades são distintas, mas a legislação é a mesma e o gasto tem que ser tratado da mesma forma. Não, mas tabular as informações utilizando esses indicadores, eu acho que pode ajudar demais, não? Com certeza. Até porque você pode trazer o exemplo que eu disse agora há pouco, de uma cidade do interior do Ceará para aplicar numa cidade da região metropolitana de São Paulo, vamos supor, que são realidades diferentes, mas a forma de arrecadação e a forma de gasto tem que ser a mesma. Então isso vai nos ajudar bastante nesse nivelamento nacional da avaliação dos municípios.
Perfeito. Olha só, chegamos ao final do primeiro bloco do programa. Eu vou continuar minha entrevista com o Ulisses Salles. Ele é coordenador do primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas. O Espaço Livre vai fazer um rápido intervalo, são apenas 3 minutos e daqui a pouco a gente volta. Até já. Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje o assunto são as contas públicas. Comigo no estúdio, o advogado tributarista Ulisses Salles. Ulisses, falamos no primeiro bloco sobre algumas coisas muito importantes, mas você explicou para o nosso público a dificuldade que alguns municípios têm em gerir suas contas e também falou de uma certa deficiência de formação desses servidores. Eu lhe faço a seguinte pergunta. O senhor entende que as instituições públicas deveriam funcionar como empresas? Cada uma delas, Daniel, tem a sua particularidade. Eu acredito que o funcionário público, o servidor público, precisa de uma profissionalização melhor e maior. Porque na empresa privada, se você começa a enfrentar uma crise financeira, começa a gastar mais do que você arrecada, fatalmente você vai quebrar. Isso acontece, eventualmente, você diz, né, que acontece com um município ou com um estado. O estado X quebrou, a prefeitura X quebrou. Mas, na realidade, não quebra. Ela continua, ela pode parar de prestar um serviço, pode diminuir a qualidade de outro serviço, mas continua tocando. Ela continua tendo receita, os impostos continuam sendo pagos e por aí vai. Exatamente, exatamente. Esse fluxo de caixa no município, no governo estadual e no governo federal, ele não para. Mas, de fato, nós precisaremos de uma melhor profissionalização da empresa pública, que todos nós somos donos. Eu tenho uma parte dessa empresa pública, você que nos assiste nesse momento, tem uma parte dessa empresa pública. E nós, como acionistas dessa empresa pública, a gente tem que exigir essa qualificação do servidor público. Fala em qualificação do servidor público e é isso, talvez esse seja um dos principais objetivos do primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas, que vai acontecer já na próxima semana. Segunda-feira começa o primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas. Explica para a gente de onde surgiu a ideia do Congresso e a importância dele ser realizado aqui em São Paulo. A importância dele ser realizado em São Paulo é que, dentro desse tema de contas públicas, criou-se em 1827, então, vê lá, vamos mais de 150 anos aí. Em 1827 houve a criação no município de São Paulo da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Faculdade de Direito que hoje é da USP. Naquela época, vamos relembrar, em 1822 foi a proclamação da independência de Portugal. 5 anos depois, em 27, cria-se a Faculdade de São Paulo e a de Olinda para que se formassem os administradores públicos. Então, o objetivo na época da criação dessas duas faculdades foi exatamente esse. Quem queria ser ministro? Quem iria ser secretário? Quem queriam ser os ordenadores de despesa da época, né? Porque antes disso a gente era subordinado a Portugal, a coroa portuguesa fazia esse serviço para nós. Então, essa é uma das importâncias de se fazer esse congresso em São Paulo, esse significado de se realizar o congresso em São Paulo. Perfeito. E olha só, esse evento ele é voltado somente para servidores públicos ou não? Todo o público está convidado? Principalmente para os servidores públicos, mas todo o público está convidado, até porque, como eu disse agora há pouco, todos somos acionistas dessa grande empresa que é o poder público. Então, nós temos responsabilidade também por conhecer melhor e saber como exigir. Acadêmicos, também estudantes de alguma das áreas, seja direito, seja contabilidade, e público em geral, porque, eventualmente, alguma dessas pessoas que participe nesse momento do Congresso queira, no futuro, prestar um concurso público, e lá nós vamos discutir diversos assuntos que vão ser muito interessantes para o servidor público e para o público em geral. Então, fala um pouco para a gente, Ulisses, desses painéis, desses seminários, essas apresentações. Tem como destacar alguns desses profissionais que estarão no primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas?
Nós teremos diversos profissionais, são 24 profissionais divididos em 6 painéis. A lógica do congresso é a seguinte: você vai ter na mesa um presidente e 3 palestrantes. O congresso será realizado nos dias 18, 19 e 20 de abril na Assembleia Legislativa de São Paulo. Segunda, terça e quarta-feira agora. Da próxima semana, exatamente. Eu acredito que dos painéis que a gente possa destacar é o primeiro painel, que é sobre indicadores de gestão pública, que nesse painel que vai ser lançado a Rede Nacional de Indicadores, e o painel da terça-feira de manhã, que vai falar sobre os desafios dos tribunais de contas no século XXI. O Tribunal de Contas, para o nosso telespectador entender, é o primeiro órgão a fiscalizar as contas públicas. No caso do município de São Paulo, existe o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que fiscaliza as contas da prefeitura do município. No caso do Tribunal de Contas do Estado, fiscaliza as contas dos outros 644 municípios do Estado. Mas ele é o primeiro órgão a fiscalizar. E diante de todo esse cenário que a gente está enfrentando hoje no Brasil, esse painel vai ser interessante porque ele vai de fato falar como é que o Tribunal de Contas vai se comportar daqui para frente. Quais ações o Tribunal de Contas já vem fazendo para enfrentar esses desafios do século XXI. Porque até pouco tempo a fiscalização era feita através de documentos, algo que entrava através de um protocolo do tribunal, passava por diversos órgãos para ser analisado. Hoje em dia, através do Facebook e WhatsApp, a fiscalização é em tempo real. Hoje você tem aplicativos que você tira a foto de um buraco na rua, já remete à subprefeitura, o subprefeito já manda consertar aquele buraco. Agiliza todo o processo. Com certeza absoluta. E essa agilidade vem atender a um anseio da nossa sociedade. Perfeito. Nós dissemos os dias em que o Congresso irá acontecer, segunda, terça e quarta, dias 18, 19 e 20, mas não falamos o local. Vai acontecer na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, ali na região do Ibirapuera. Alguma razão para que o evento aconteça na Assembleia? Um lugar emblemático, não? Exatamente, exatamente. E o destaque é que, como eu disse agora há pouco, o primeiro órgão a fiscalizar é o Tribunal de Contas. Mas o Tribunal de Contas, ele é um órgão de auxílio dos legislativos. E aqui nós estamos falando dentro de um legislativo, da Câmara Municipal de São Paulo. Porque quem analisa em última instância o controle das contas públicas são os legislativos. Então, aqui temos a Câmara Municipal de São Paulo, que também é uma das realizadoras desse congresso, é importante que se diga. Em parceria com a Escola do Parlamento, não é verdade? Em parceria com a Escola do Parlamento. Então, eu queria aqui, de público, agradecer ao presidente Antônio Donato e o diretor-presidente da Escola do Parlamento, professor Cristi Pato, por essa parceria para a realização do congresso e destacar a importância desses legislativos no controle das contas públicas. E a TV Câmara estará lá, faremos uma cobertura completa com a repórter Mariane Mansuído e também com a produtora Carla Pimenta. Bem, eu quero destacar, gostaria que o senhor dissesse se tem alguma proposta concreta que a gente pode antever que vai acontecer no Congresso. É possível? Nós já temos pensado em algumas coisas, lógico que o Congresso é que vai concretizar essas propostas, porque após o Congresso nós vamos realizar a Carta de São Paulo, que são as propostas vindas dos palestrantes do Congresso, para que a gente consiga fazer um documento para apresentar no Congresso Nacional, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, para que isso se torne lei. Talvez uma das propostas que a gente possa destacar hoje é a questão socioambiental, a fiscalização socioambiental. Nosso telespectador que nos acompanha, lembra-se, principalmente os da cidade de São Paulo, lembra-se nessa semana aqui, ou na semana passada, se eu não me engano, a árvore que caiu na 23 de maio, parou, interrompendo totalmente a 23 de maio. Hoje, atualmente, a gente não tem esse tipo de fiscalização. O Tribunal de Contas não faz esse tipo de fiscalização. Parece algo simples,
mas quanto se perdeu de dinheiro naquele fato, da queda daquela árvore, a interrupção de uma avenida importantíssima para a cidade de São Paulo. Então, quer dizer, você não tem como mensurar o quanto dinheiro foi perdido naquele momento, mas você poderia ter a fiscalização para que fatos como esse não acontecessem. Ulisses, muito importante essa entrevista. Obrigado por ter vindo aqui ao Espaço Livre da TV Câmara São Paulo, mas ainda dá tempo do seu recado final, sua mensagem ao público e, por favor, fale a importância do primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas. Convide o paulistano. Bom, você que está nos assistindo agora, é muito importante a sua participação. Se você é servidor público, se você é acadêmico de direito, engenharia, contabilidade, faça a sua inscrição. O site é www.fipe.org.br/congresso. Está aparecendo aqui na sua tela para você fazer a sua inscrição. Participe conosco. Venha para esse grande congresso, que é o primeiro de muitos, mas participe desse primeiro e nos ajude. Lá no congresso nós disponibilizaremos um e-mail para você mandar perguntas e sugestões. Estamos à sua disposição. Perfeito. Muito obrigado, Ulisses. Mas eu relembro você que está em casa que o primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas vai acontecer na Assembleia Legislativa nos dias 18, 19 e 20 desse mês, segunda-feira próxima. Começa no auditório Paulo Kobayashi, salvo engano. Então, Exato. Acesse o site, lá você vai ter todas as informações necessárias e importantes para saber mais deste congresso. Ulisses, muito obrigado de verdade mais uma vez e volte mais vezes ao Espaço Livre. Com certeza, eu que agradeço o empenho de vocês, o convite de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.